Bom, boa noite, pessoal. A gente vai dar sequência aos nossos encontros aqui do grupo de estudos, né? Então, a gente vai seguir essa sequência de estrutura, onde a gente vai fazer primeiro uma interiorização, né? Quase que uma breve meditação. Depois disso, a gente vai fazer a leitura do Sutra das Quatro Nobres Verdades, né? Das Quatro Verdades Superiores, e aí a gente vai para o texto. Tá? Então todo mundo fica bem à vontade de participar durante a exposição, tá? Qualquer dúvida e tudo mais, porque, assim, eu gosto de dizer que eu não sou professor qualificado, tá? Tipo, eu tô aqui num lugar de troca, num lugar onde eu tô aqui pra gente poder conversar, pra gente poder discutir a respeito do que o texto vai dizendo. E ao mesmo tempo a gente vai reverberando o que reverbera na nossa vida, o que a gente consegue fazer de conexão, né? Trazendo uma coisa não para o entendimento intelectual e nem me colocando num lugar de professor, né? Eu sou um lugar onde eu sou um aluno mais velho, vamos dizer assim, né? Eu estou estudando mais tempo, mas sei que alguns de vocês também estão estudando, estão se familiarizando com isso, e assim a gente vai caminhando juntos, tá bom? Alguém tem alguma coisa para falar do último encontro? Ficou com alguma dúvida, com alguma questão a respeito mais da primeira parte, assim, da meditação? Que depois eu vou abrir para perguntas também, qualquer coisa antes de a gente dar início no texto. Então tá bom, então tranquilo. Então, a primeira coisa a gente pode sentar de uma maneira confortável, a gente pode estar na cadeira, né? A gente pode estar na cama, a gente pode estar no chão. Como você se sentir mais confortável, né? E você vai tentar, vai colocar suas mãos sobre as coxas, ou você pode deixar a mão direita por cima da esquerda, tocar a ponta de polegares, né? E veja o que for mais confortável. Relaxa os olhos, então relaxa as pálpebras e deixa uma leve claridade entrar por debaixo dos olhos. E aí vai ajeitando seu quadril, vendo se você tem muito peso na perna direita ou peso na perna esquerda, e vai distribuindo para ficar com peso igual em ambos, tá? Veja como for a melhor forma para você. Aí relaxa a língua, relaxa a mandíbula, vai aos pouquinhos chegando aqui também para a prática. Então, talvez se você estivesse fazendo sua janta ou jantando antes de chegar, ou talvez estivesse trabalhando, cuidando de casa. E nesse momento você tira um tempinho para permanecer no seu corpo, reconhecendo também, às vezes a mente está um pouco mais agitada, às vezes um pouco mais tranquila. E você vai trazendo a mente para casa, trazendo a mente para o seu corpo, para esse momento, né, relaxando seus ombros, pescoço, e relaxa a região de abdômen, e vai percebendo sua respiração aos pouquinhos acontecendo ali na região abdominal, permitindo o ar entrar, permitindo o ar sair, sem forçar a respiração. E agora sim, faça uma inspiração bem completa e solta relaxando pela boca. E repete mais 2 vezes esse movimento, relaxando o corpo, relaxando a mente. Inspira e solta. Última vez, inspira bem profundo, segura o ar e solta forte pela boca.
E aí você pode inspirar, trazer as mãos em frente ao peito, se você quiser, em sinal de reverência. E aqui, perceba que você está iniciando o estudo do Dharma. Então, você está estudando um estudo que vem desde lá de Buda Shakyamuni, há 2.500 anos, e que é sustentado por uma tradição. Então, que passa de pessoa para pessoa, todos esses ensinamentos, e que a gente hoje tem o acesso a eles no conforto da nossa casa. E esses ensinamentos, eles não são um ensinamento para nos trazer apenas um bem-estar para nós mesmos, ou algo que vai trazer um sentimento de felicidade momentâneo. Isso pode acontecer, isso normalmente vem junto com a prática, porém a nossa motivação sempre para escutar, para refletir, para meditar no Dharma, é um processo a longo prazo, uma felicidade duradoura, a saída do sofrimento, a cessação do sofrimento, e não só a cessação nossa, mas a cessação para todos os seres, para que todos os seres sejam livres também desse sofrimento. Então perceba que agora você vai ficar mais ou menos por uns 40, 50 minutos aqui juntos, e que você possa utilizar da melhor forma essa oportunidade que você tem. Então faça uma firme determinação com você mesmo, traga uma intenção, uma motivação para o seu encontro de hoje, repetindo por 3 vezes uma frase curta que você assim desejar, como por exemplo, que eu possa me manter atento, que esses ensinamentos me ajudem a me transformar ou ser uma melhor pessoa. Qualquer frase que faça sentido para você. E repita por 3 vezes. E agora a gente vai gerar o refúgio e a bodhicitta, né? Então a gente vai gerar o refúgio, que significa tomar refúgio tanto nos mestres internos, no Buda externo, que foi quem deu os ensinamentos, e os mestres da linhagem que sustentam até hoje, mas também no nosso Buda interno, no nosso potencial interno de se tornar Buda, de realizar a cessação do sofrimento, de atingir a felicidade duradoura, de despertar para ver a realidade, que isso é o significado do Buda. A gente toma também refúgio no Dharma, que são esses ensinamentos. São o que nos ensinam, o que nos fazem entender mais a realidade para que a gente chegue e caminhando passo a passo até o estado de Buda. E a gente toma refúgio também na Sangha, que são nossos amigos espirituais e também os nossos amigos de prática. Os amigos espirituais são aqueles que já realizaram uma boa parte do caminho. E aqueles amigos de jornada são aqueles que nos ajudam, assim como nós hoje estamos todos fazendo o nosso esforço e ver outras pessoas também fazendo esforço nos ajuda. Por isso a gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, né? Não em algo externo, mas em algo interno. Então, inspira bem profundo e eu vou fazer aqui em português e depois a gente faz uma vez em tibetano, tá? Você pode repetir comigo internamente para você. Com um pensamento que deseja libertar os seres migrantes, eu sempre busco refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, até alcançar o cerne da iluminação. Com perseverança, agindo com sabedoria, compaixão e bondade amorosa, aos olhos do Buda, pelo bem-estar de todos os seres sencientes, eu gero o pensamento da completa iluminação. Com o pensamento que deseja libertar os seres migrantes, eu sempre busco refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, até alcançar o cerne da iluminação. Com perseverança, agindo com sabedoria, compaixão e bondade amorosa, aos olhos do Buda, pelo bem de todos os seres sencientes, eu gero o pensamento da completa iluminação. Mantenha essa sensação de altruísmo, escutando agora em tibetano. Samge chodam soge chonam la janchu bardo dagni kyapsuchi dagin jinso ke petsonam ki drola perche sangue druparsho. E aí pode relaxar um pouquinho, se você quiser pode abrir os seus olhos. Eu vou agora compartilhar aqui a tela para que a gente possa ler
o Sutra, tá? Esse é o Sutra, como eu falei na última aula, a gente vai ler todo o começo de aula, a gente vai começar, a gente vai ler o Sutra das Quatro Nobres Verdades, porque é o primeiro Sutra e também é o Sutra que acompanha todo o processo do Buda, né? Todo o ensino do Buda é baseado, querendo ou não, em cima das Quatro Nobres Verdades. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir ir também se familiarizando com a leitura de um sutra e, ao mesmo tempo, também a gente vai conseguir, aos pouquinhos, se familiarizar com o processo do que são as Quatro Nobres Verdades, do que é o caminho que o Buda deu pra gente, tá bem? Então, eu vou abrir aqui. Eu ainda não, ainda tô só com o celular, então aos pouquinhos eu ainda tô me batendo um pouquinho. Então, só um momentinho, pessoal. Tá? Vocês podem deixar a câmera fechada ou câmera aberta, tá? Quem puder deixar a câmera aberta, eu prefiro, porque daí eu consigo, eu não fico falando com quadradinhos pretos, assim, tá? Mas, caso você não queira, não precisa, tá bom? Vocês conseguem ver minha tela, gente? Estão conseguindo ver? Sim? Dá um joinha aí pra mim, alguém. Beleza, obrigado, Cadu. Sim. Joia. Eu vou descer aqui. Esse é um texto da vida do. Esse é um livro chamado A Vida do Buda, tá? Da Associação Buda Dharma, que é um dos lugares que eu estudo. É um livro que ele tá aberto, né? Então ele é gratuito. Depois eu posso mandar o link para vocês baixarem, né? E lá tem toda a história do vida do Buda, e tem essas leituras também de alguns sutras que são importantes, tá bom? Então eu vou começar e daí eu vou convidar. Vocês conseguem ver bem? Tá grande o suficiente para ler? Ô, irmão, só uma coisa, no meu computador, pelo menos, eu estou aparecendo bem no meio que está tapando a leitura. Não sei se nos demais está acontecendo a mesma coisa. Agora você saiu? Agora eu saí. Beleza, maravilha, obrigado. Tá, então depois alguém, conforme vai andando, se alguém quiser ler, fazer essa leitura, também é super importante. Por hora eu vou fazer, tá? Para até a gente ir se familiarizando com o grupo, né? Se familiarizando com tudo isso. Então, você pode escutar como uma meditação, você pode deixar os olhos relaxados, com uma leve claridade entrar por debaixo dos olhos, e focar no escutar, mas não só escutar, como refletir no que o Buda vai falando pra gente, tá? Aí, como eu disse, todos os textos do Buda começam com assim escutei certa vez. Isso significa que não é algo transcendental, não é algo que foi recebido, não é algo que vem de um outro plano e é dito. Então é algo que aconteceu nesse plano dos humanos, é algo que aconteceu realmente, por isso que começa assim. Isso tem um propósito, porque depois eu vou explicar, mas só para a gente entender. E agora a gente também é uma pessoa que escutou certa vez esse Sutra das Quatro Nove Verdades, das Quatro Verdades Superiores. Assim eu escutei certa vez o Buda chegar em Benares, em Isipatana, Isipatana. Lá ele se dirigiu aos cinco ascetas que praticavam um caminho sem resultado, assim. Ascetas. Há dois extremos, os quais aqueles que renunciou às obrigações sociais e que segue a vida que busca sair dos sofrimentos não deve se entregar. Quais dois? O primeiro extremo é a busca da felicidade pelo cultivo e aumento dos prazeres sensoriais, por meio da aquisição constante de bens materiais e das experiências sensoriais e do desfrute delas, pois não desenvolvem a felicidade que permanece, não levam para uma satisfação que não se desfaz, não levam para uma realização definitiva da paz e não trazem o benefício último, que é a cessação definitiva dos sofrimentos. E o segundo extremo é a busca da felicidade pela mortificação de todos os desejos, pois isso não leva para uma realização,
definitiva da paz, não traz o benefício da cessação definitiva dos sofrimentos. Evitando esses dois extremos, o Buda despertou para o caminho do meio, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade que permanece, na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos. E qual, ascetas, é o caminho do meio que levou o Buda para o caminho mais elevado e completo, o mais elevado e completo despertar? Que caminho é esse que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade, que permanece na iluminação, na completa cessação dos sofrimentos? Este é o caminho de 8 partes superiores. O entendimento correto, o, o pensamento correto, que resultam da renúncia ao egoísmo, na bondade e na não violência. A linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resultam na conduta moral e ética corretas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena e correta e a meditação correta, que resultam na cessação definitiva dos sofrimentos. Esse ascetas, é o caminho do meio para o qual o Buda despertou, que faz surgir o entendimento, que faz surgir o conhecimento, que resulta na paz, na experiência direta da felicidade, que permanece na iluminação, na completa cessação do sofrimento, dos sofrimentos. Agora, esta é a verdade do sofrimento. O nascimento aflitivo é sofrimento. O envelhecimento aflitivo é sofrimento. A enfermidade aflitiva é sofrimento. A morte aflitiva é sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero são sofrimentos. A união com aquilo que é desprazeroso é sofrimento. A separação daquilo que é prazeroso é sofrimento. Não obter o que se deseja é sofrimento. Em resumo, os 5 agregados condicionados pelo apego afetivo são sofrimentos. Agora, esta é a verdade da causa do sofrimento. É esse desejo fixado que conduz a uma renovada existência, acompanhado pela cobiça e pelo prazer, buscando o prazer aqui e ali. Isto é, o desejo fixado pelos prazeres sensoriais, o desejo fixado na expectativa, que leva para a visão do eternalismo, e o desejo fixado em nenhuma expectativa, que leva para o aniquilacionismo. Agora, esta é a verdade da cessação do sofrimento. É o desaparecimento e cessação, sem deixar vestígio daquele mesmo desejo, abrir mão, descartar, libertar-se, desapegar-se desse mesmo desejo. Agora, esta é a verdade do caminho da cessação do sofrimento. É este caminho de 8 partes superiores ao sofrimento. O entendimento correto, o pensamento correto, que resultam na renúncia ao egoísmo, na bondade e na não violência. A linguagem correta, a ação correta e o modo de vida correto, que resultam na conduta moral e ética corretas. O esforço correto, que resulta na permanência das causas da felicidade e bem-estar. A atenção plena correta e a meditação correta, que resultam na cessação definitiva dos sofrimentos. Pela verdade do sofrimento, o sofrimento deve ser investigado, para que seja compreendido, até que ele seja completamente compreendido. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Pela verdade da causa do sofrimento, as causas devem ser investigadas para serem abandonadas, até que elas sejam completamente abandonadas. Assim, praticantes, com relação às coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorção e a iluminação. Pela verdade da cessação do sofrimento, essa cessação deve ser cultivada para ser realizada.
até que ela seja completamente realizada. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, surgir em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Pela verdade do caminho da cessação do sofrimento, esse caminho deve ser desenvolvido, até que ele seja completamente desenvolvido. Assim, praticantes, com relação a coisas não ouvidas antes, surgiram em mim a correta visão dos fenômenos, o conhecimento não dual, o conhecimento investigativo, o conhecimento sem distorções e a iluminação. Enquanto meu conhecimento e entendimento dessas quatro verdades superiores ao sofrimento, como na verdade elas são, nas suas três partes e 12 aspectos, não estavam completamente estruturados desse modo, não reivindiquei ter despertado para o insuperável, completo, perfeito despertar neste mundo e suas relações existenciais. Mas quando meu entendimento e o entendimento das quatro verdades superiores, com elas, como elas realmente são constituídas nas três fases de construção, o conhecimento de cada verdade, o conhecimento das ações que devem ser realizadas em cada verdade, o conhecimento da realização direta de cada verdade, e suas 12 características de construção, a aplicação das três fases a cada uma das quatro verdades superiores, estava completamente estruturada, então eu obtive a certeza de ter despertado para insuperável e perfeita iluminação neste mundo com suas relações existenciais. O conhecimento e o entendimento surgiram em mim. A realização que levou para a libertação da minha mente é inabalável. Encerrada está a minha vida nos ciclos de sofrimentos. Não há mais vir a ser na natureza do sofrimento. Isso foi o que Buda disse. Os cinco ascetas ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do Buda. Deixaram o caminho do ascetismo, outrora praticado, adotaram as quatro verdades superiores, o caminho de 8 partes superiores, e formaram a primeira comunidade de praticantes pedintes de esmolas e de alimentos, de esmolas de alimentos. Então, aqui a gente termina a primeira parte da leitura. Alguém tem alguma questão do encontro passado? Algo que reverberou, que você pensou? Alguma coisa? Se você quiser, compartilhe agora, senão a gente começa na leitura, na continuação da leitura do texto. Eu pensei bastante sobre aquela questão que a gente estava falando da mente, né? Que ela é inseparável de nós mesmos, e eu fiquei refletindo se, né, o que que era essa mente, né? E eu achei curioso que muitas vezes, até não lembro aonde, que eu fiz uma leitura que muitas vezes a gente fica só com a nossa mente, né? Agindo ali no nosso, digamos assim, no nosso cérebro, né? E deixa de deixar outras coisas, como a intuição, por exemplo, aparecer. Então, aquela questão que se a mente era a gente, na minha interpretação, não, porque senão a gente não teria essas intuições e essas coisas que vão surgindo assim, como se fossem insights, né? É isso que eu filosofei um pouquinho aí durante a semana sobre isso. Legal, Cadu. Alguém mais tem alguma coisa para complementar? Não? Ah, então tá bom. Maravilha, Cadu. Eu vou entrar mais nisso agora no texto, tá? Sobre essa questão, mas eu achei isso bem importante que você falou sobre ser ou não ser. A gente ser ou não ser a nossa. Vocês estão me ouvindo? Então, a gente ser ou não ser a nossa própria mente, tá? Eu acho que o texto vai ajudar a gente bastante nisso, da gente conseguir entender. Eu não quero responder isso agora, tá? Então, eu vou tentar não deixar que o texto vá se desenvolvendo, mas é importante a gente refletir, né? Então, legal que você conseguiu fazer essa reflexão, que é super importante. Vamos lá, então. Jóia. Então, a gente parou aqui. Aqui, terceiro. Não pense.
Aqui. Então, vou começar no terceiro parágrafo, né? A gente deu a lida nele, mas para recapitular e também para falar com a Sandra, para gente. Eu vou ler eu vou ler esses 2 parágrafos e a gente vai discutindo sobre ele, tá bom? Então, não pense que examinar e conhecer a natureza da mente é apenas uma experiência oriental. Isso é uma concepção errada. É para você também. Como você pode separar seu corpo ou sua autoimagem da sua mente? É impossível. Você se acha uma pessoa independente, livre para viajar pelo mundo, desfrutando de tudo. Apesar do que você pensa, você não é livre. Não estou falando que você seja controlado por outra pessoa. É sua própria mente descontrolada, o seu próprio apego, que realmente o oprime. Se você descobrir como você oprime a si mesmo, fará essa mente descontrolada sumir. Conhecer sua própria mente é a solução para todos os seus problemas. Né? A gente terminou aqui. Um dia, o mundo parece muito bonito. No dia seguinte, parece o contrário, terrível. Como pode ser isso? Cientificamente, é impossível que o mundo possa mudar tão radicalmente. Sua mente é que cria essas aparências. Isso não é um dogma religioso, com seus altos e baixos. Não são um dogma religioso. Os seus altos e baixos não são um dogma religioso. Não estou falando de religião. Estou falando como você conduz sua vida diária, que é o que cria os altos e baixos. Outras pessoas e ambientes não mudam radicalmente. É somente que faz que os enxerguem assim. Espero que você entenda isso. Então, aqui a gente tem vários elementos que são muito importantes. Vou voltar aqui para vocês poderem me ver. Então, a gente tem vários elementos aqui que são bem importantes para a gente entender. Então, essa reflexão que o Cadu trouxe é de será que sou eu, minha mente, ou será que a mente é alguma coisa, né? E daí ele chega à conclusão que a mente não é ele mesmo. E aqui o que o Lamiche nos aponta é que existe um processo dentro do nosso próprio funcionamento que oscila, e essa oscilação é o que a gente chama de mente, é o que a gente chama de nossos estados mentais. Então, por exemplo, assim, quando a gente vai fazer uma viagem, né? Quando a gente está feliz antes de fazer uma viagem, a gente sempre tem uma expectativa, a gente sempre tem questões que a gente quer fazer, questões que a gente quer se desenvolver lá. E tudo isso a gente pensa que é a gente mesmo que está gerando essas excitações, essa felicidade, esse processo interno. A gente acredita que é um processo nosso, né? Que eu, Matheus, estou pensando nessas coisas e eu estou fazendo com que isso seja dessa forma. Então, que é essa questão de eu achar que eu estou controlando uma determinada, os meus pensamentos. Mas se a gente começa a observar, né, alguém que já teve uma viagem cancelada vai saber disso. A frustração que é você fazer todo um processo, você esperar, você realmente trabalhar para tudo isso e de repente você ter uma frustração. Você perceber que, na verdade, tudo aquilo que você estava esperando, tudo aquilo que você estava querendo, foi frustrado. E a partir do momento que a gente tem essa frustração, fica um pouquinho mais claro também de a gente perceber que a gente é dominado pela mente. Como que eu posso dizer isso? A gente é dominado pela mente, principalmente no que está falando ali de ser, na primeira nova verdade, que é ser separado daquilo que a gente quer. Então, a partir do momento que eu sou separado de querer, de ter aquilo que eu quero, se eu fosse a minha própria mente, no exato momento que aquela aflição surgisse, eu não iria seguir ela. Eu iria ficar mais tranquilo e eu iria, tipo, tudo bem, não tem problema. Ia seguir com as coisas que estavam acontecendo. Mas porque eu tenho uma expectativa que eu fui gerada, eu tenho um desejo, e algo frustra esse desejo, algo impede esse desejo de acontecer, aí eu sofro. Eu sofro por quê? Porque eu queria que isso acontecesse.
Mas se a gente for perceber, se a gente começar a analisar esse processo, né? Então, até o momento que eu ia viajar, que foi o que ele falou, até eu tava muito feliz. Eu tava, nossa, eu vou viajar, que legal, muito massa. E de repente acontece uma coisa, acontece um movimento e aquilo me frustra. Aquilo, e não é uma escolha minha essa frustração, de uma certa forma. Eu sinto aquela frustração. Então, aqueles altos e baixos não são um dogma, né? Isso que ele está querendo apontar. Não são uma experiência fora, assim, sabe? Tipo, é uma experiência que todos nós passamos e é por isso a importância de conhecer o que é a mente, né? Então, o que é a mente? Porque essa mente, da forma como ela é estruturada, é ela que joga o jogo. É ela que está nesse padrão, vamos dizer assim, de sofrimento, de apego desenfreado, né? É um apego contínuo a objetos externos. E esse apego contínuo a objetos externos faz com que a gente se coloque numa posição muito vulnerável, de muito sofrimento, e isso falando de uma carga de sofrimento muito, assim, vamos dizer, né, perder uma viagem de uma certa forma, ou se for outra coisa, assim, a gente pode pegar coisas mais banais, às vezes, sabe, tipo, caiu o bolo no chão, sabe, tipo, ou sei lá, chutei a quina da porta, dói, claro que dói, né, mas a gente, parece que nossa mente, tipo, fica, sabe, parece que a nuvem vem, mas não é igual no céu que a nuvem vai se mostrando, porque não começa a chover do nada, né? Se você estiver olhando você vai vendo que vai ficando escuro, daí do nada chove. Mas na nossa mente a gente é tão apegado que parece que está chovendo do nada. Parece, sabe, o nosso apego é tão grande, nossa ilusão é tão grande que parece que começou a chover do nada. Parece que a nossa mente, sabe? E aí a gente faz o quê? Culpabiliza a gente mesmo. Então a gente fecha o ciclo, vamos dizer assim, sabe? A gente pensa que poderia ter feito diferente, poderia ter feito outras coisas, e a gente fica mais no baixo do que no alto, vamos dizer assim. Uma constante roda de sofrimento, uma constante, né, que é a experiência do samsara, uma constante roda de frustrações com relação à vida. E é por isso é importante a gente fazer isso que o Cadu fez, mas todos nós perceber realmente como a gente é controlado pelos objetos externos, como a gente é controlado pelo desejo, né? Como a gente vai indo, e essa é a estrutura da mente que sofre, porque o Buda está falando ali que existe uma mente que sofre, mas ele mesmo é a prova que existe um outro tipo de mente, que existe outro tipo de funcionamento, que não é uma mente que sofre, que é uma mente que cessou o sofrimento. Não tem mais ali o que ele falou, não tem o vir a ser no reino do sofrimento. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui. Porque a nossa mente apegada, ela não surgiu do nada. Ela não vem do nada, assim, né? Não é aleatoriamente, vamos dizer assim, né? Assim, se você já conhece, tipo, vamos pensar assim, deixa eu pensar. Se você já conhece alguém que é alcoólatra, por exemplo, sabe que a pessoa foi desenvolvendo aquilo, né? Tipo, ela não virou alcoólatra na primeira vez que ela bebeu, né? Mas tudo isso foi gerando ela até esse determinado ponto. A gente está se comunicando aqui? Tá dando para entender? Beleza, alguém quer fazer alguma colocação agora? Então, só para complementar aquele que eu estava comentando ali, né, que eu dei uma pensada durante a semana, o que eu pensei foi que se a gente fosse a mente, né, a gente não ia ser traído por ela, porque não faria sentido, né? Se eu sou aquilo que está me traindo, começa a ser uma coisa que começa a não fazer sentido na minha cabeça, né? E a gente vai se apegando, como você disse, até ao passado e ao futuro, para que a gente ela continue ali, né? E aí a gente. Tá travando aqui para mim. Acho que tá travando só para mim. Peraí que travou para mim, Cadu. Se travou para você também, Riz? Sandra, travou? Assim. Você pode falar de novo, Cadu, por favor?
Opa, acho que caiu a internet. É que eu pensei que se a gente fosse a nossa mente, né, a gente não ia ter essas coisas que acabam nos traindo, né? A gente não iria ter essa tempestade e não iria fazer mal a nós mesmos se nós fôssemos por 100% da nossa mente. E por ela, como você comentou do apego, a gente se apega ao passado e às vezes até a uma expectativa do futuro, parece que é ela que está agindo ali. E aí eu não vejo quando ela está presente ou quando eu fico nesse apego, eu não consigo ter, por exemplo, uma intuição, eu acabo só ficando na minha mente, só pensando coisas às vezes que eu nem quero pensar, ou coisas que nem vão acontecer, criam situações que é como se fosse estar no banheiro, ali no banho, e você brigou com, sei lá, a tua irmã, e aí no banho você tem as melhores respostas do mundo, mas por que eu estou pensando sobre isso se já foi, né? Então foi isso que eu dei uma pensada aí sobre esse tema. Legal. É, esse é um insight bem interessante, porque se a gente fosse a nossa mente, o controlador dela, a gente controlaria ela, né? Tipo, seria mais ou menos isso. Então, eu Ia gosto. ser fácil. Daí a gente Oi? seria super fácil, né? Porque não ia ter aflição de nada do que ela nos traz, né? Isso. Eu gosto de pensar que é mais ou menos assim: a gente nascer é tipo você comprar um terreno. Tipo, um terreno num lugar que você não conhece, vamos dizer assim, sabe? E você comprou um terreno e lá tem, tipo, vários tipos de árvores, vários tipos de coisas. Só que você não sabe, tipo, você não. E aí você é o dono desse terreno, vamos dizer assim, sabe? E aí você tem que trabalhar, vamos dizer assim, você tem que ser o jardineiro, você tem que ser a pessoa que trabalha nesse terreno. Às vezes tem uns terrenos que tem mais erva daninha, tem uns outros que são mais, tipo, né? Só que isso veio de alguém que deixou esse terreno lá, vamos dizer assim, sabe? Alguém que deu causas para isso, alguém que, que trabalhou nisso. Só que em todo esse terreno existe uma joia. Só que essa joia ninguém avisou você, vamos dizer assim, sabe? Tipo, porque é um terreno e o terreno não fala. Mas ele tá enterrado ali, tem essa joia, sabe? Tipo, e a gente não sabe por muito tempo. E essa joia vai transformar todo o terreno, vai deixar o terreno completamente frutífero, completamente o melhor lugar para você habitar. Mas a gente precisa conhecer essa joia, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Essa joia que a gente está apontando é o próprio conhecimento das técnicas de trabalhar com esse terreno, que é a nossa própria mente. Então, em vez de a gente ser o criador de tudo, sabe? Tipo, faz assim e já brota um monte de coisa, na verdade, o funcionamento da mente é como a gente trabalhar num campo, é como trabalhar num terreno, que é um terreno que às vezes tem terra boa, às vezes não tem terra boa, às vezes tem uma parte dele que está frutífera, outra parte que não. E assim a gente vai arando e vai trabalhando nele. É mais ou menos o que acontece com a nossa mente. Então, a gente trabalha com a mente, né? A gente trabalha, que é o campo que a gente tem para trabalhar. Só que diferente de outras visões, dentro do budismo, é mais ou menos isso. A partir do momento que eu vou me abrindo, saindo dos meus desejos, saindo de eu querer que as coisas fossem da minha forma, que eu me abro para isso que você chamou de intuição, né? Que eu me abro para esse conhecimento que vai além da minha própria perspectiva, que é ali o entendimento correto, né, que abre para a bondade, para o altruísmo. Porque eu só consigo pensar algo intuitivo indo além de mim mesmo, indo além dos meus próprios pensamentos. Ou seja, olhando para o campo de uma forma diferente. Porque se eu falo que eu já sei que tem laranjeira no meu terreno, sabe? Eu já sei que tem erva daninha, mas eu não faço nada quanto a isso, sabe? Eu só fico lá, tipo, putz, eu quero que mude, eu quero que mude, eu quero que mude, sabe? Eu quero que mude. Ai, não muda. Putz, é só comigo. Olha o jardim do outro, olha o terreno do outro, é bem mais florido, sabe, tio? Só que a gente vê o quê? Às vezes a gente vê a entrada do terreno do outro, entendeu? A gente vê a foto que ele posta da laranjeira, que é uma da laranjeira que tá dando bonita lá. Mas outras laranjeiras, às vezes, não estão tão bonitas. Então, entender a mente é entender que existe um funcionamento. Existe uma causa e efeito que vai trabalhar isso, e é isso que a gente está aprendendo aqui. Como eu faço para trabalhar na minha mente, para sair de uma mente infrutífera, sair para uma mente presa, que eu sou refém dela, vamos dizer assim, é uma miséria, vamos dizer assim, e descobrir que eu tenho toda a capacidade, eu tenho uma joia
uma joia que transforma tudo isso, só que ela não transforma magicamente, né? Aqui no Buda Dharma não tem mágica, vamos dizer assim, sabe? Tem a questão da causa e efeito, tem a questão de trabalhar para isso, e é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? E aí a magia entra a partir disso. Poxa, eu consegui criar de uma semente uma laranjeira, sabe? Então eu consegui criar daquela lama que é a minha mente, né? Pelo menos a minha eu consegui criar mais virtude. Isso é mágico. Isso é a magia de verdade, entendeu? Essa é a magia, não é uma magia do nada, é uma magia construída, é uma magia que a gente consegue realmente perceber e aí ela é bonita também. Por quê? Porque houve esforço, existe uma lei que trabalha nisso. E o Dharma é mais ou menos essa lei, o Dharma é mais ou menos esse entendimento que a gente vai aos pouquinhos desenvolvendo, mas para isso a gente precisa fazer o que o Buda falou, investigar o sofrimento, investigar essa mente para chegar em conclusões mais ou menos que você trouxe para a gente. Eu vou continuar lendo o texto aqui para a gente ter um pouquinho mais. Eu vou ler um pouquinho mais e daí a gente já passa para o final da prática. Tá? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá bom, gente? Então lá. Da mesma forma, uma pessoa pensa que o mundo é lindo e que as pessoas são amáveis e maravilhosas, enquanto outra pessoa acha que tudo e todos são horríveis. Quem tem razão? Como explicar isso cientificamente? Trata-se apenas da projeção da mente da pessoa sobre o mundo dos sentidos. Você pensa, hoje é assim, amanhã é assado. Este homem é assim, aquela mulher é daquele jeito. Mas onde é que está aquela mulher sempre linda, invariável? Quem é aquele homem sempre bonito, imutável? Eles não existem, eles são simplesmente criações da sua mente. Então, esse aqui também, aqui é um aspecto bem importante, né? A minha mãe um dia me mandou um vídeo, me mostrou um vídeo, pelo menos. Ai, peraí, que travou aqui. Que era um pessoal de Hollywood, assim, super bonito. Tipo, super jovem, né? E aí foi mostrando eles com o passar dos anos, assim, envelhecendo, né? Alguns deles, tipo, num conceito de beleza, assim, padrão, ficaram muito, tipo, diferentes, sabe? Foram tentando se arrumar e ficaram pessoas completamente diferentes, né? Então, por que que eu tô trazendo esse exemplo? Porque muitas vezes a gente olha para alguém. Mas mais do que olhar para alguém, às vezes a gente olha pra gente mesmo, e principalmente a maioria de nós tem uma mente muito negativa, e fala assim: eu sou a pior pessoa do mundo. Sabe? Eu sou horrível. Eu sou muito ruim, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso. E a gente bota uma pedra, como se aquilo fosse fixo, né? Assim como as pessoas mais velhas que eu já dei aula, que eu converso, é, elas nunca pensaram. É muito difícil pensar em envelhecer, ou que está envelhecendo, ou que já está mais velho, né? Então, é muito difícil. Para nós, assim, relativamente jovens, é muito difícil pensar que a gente vai envelhecer. E a gente não, por não refletir sobre isso, a gente coloca a beleza, a gente coloca as coisas como se elas fossem fixas. E esse é um grande problema, porque a gente categoriza a gente como ruim para sempre. A gente, sabe aquela coisa, já ouviram falar assim, eu não vou perdoar essa pessoa nunca, sabe? Eu odeio essa pessoa para sempre. Então ela tá dando o mundo vai mudar, as coisas vão mudar, a pessoa vai mudar, mas ela categorizou ali que ela falou que aquilo é para sempre. E uma ideia pode ser para sempre. Só que a vida, ela tá mudando a todo momento. A nossa mente está mudando a todo momento. É a mesma coisa, de novo, para um terreno, né? A natureza ensina a gente isso. Então, às vezes, você tem uma plantinha dentro de casa, você já viu ela mudando, né? Você já viu ela crescendo, às vezes ela indo para baixo, às vezes ela melhorando. Mas a nossa mente é a mesma coisa. A nossa beleza é a mesma coisa. Então, as pessoas que a gente ama é a mesma coisa. E elas vão mudando. Isso não quer dizer que elas são fixas. Elas podem mudar. Porque do que adiantaria falar sobre iluminação,
se a gente não pudesse mudar a nossa mente, né? Tipo, do que seria, do que adiantaria se fosse fixado, se fosse destino, sabe? Não adiantaria nada, o Buda não teria por que ter ensinado isso pra gente. Só que, na verdade, a gente se apega muito à questão da permanência, né? A gente se apega muito às questões por apego, de novo, né? Que é, de novo, a raiz do sofrimento. Por isso a gente tem que investigar essa questão que a gente categoriza, né? Essa pessoa é horrível. Assim, todo mundo deve ter um desafeto, né? Para não falar inimigo, porque a maioria das pessoas, quando eu falo inimigo, não, inimigo eu não tenho nenhum, sabe? Tá, então beleza, não tem inimigo, mas tem desafeto, tá? Já, né, a gente é uma pessoa muito boa, a gente tá tentando, então tá. Mas pensa nessa pessoa em especial. Essa pessoa em especial, às vezes ela é a melhor amiga ou a melhor pessoa pro filho dela ou pra filha dela. Então, quem que tá certo, né? Como explicar isso cientificamente, vamos dizer assim? Quem que tá certo, né? E o que a gente começa a perceber é, ninguém é ruim 100% e ninguém é mal 100%. É lógico, tem pessoas que são horríveis, mas elas podem mudar também. Aí a gente vai entrar em casos de psicopatia, assim, né? Estupradores, pedófilos e tudo mais, esses tipos de. A gente coloca nesse. A gente tá falando desse tipo de pessoa. A gente não tá falando daquela pessoa que às vezes não fez o que a gente gostava, ou que falou mal da gente, sabe? Tipo, isso é um outro nível, vamos dizer assim, muito menor do que esse que eu tô falando, porque até mesmo no pedófilo, até mesmo no estuprador, até mesmo nessas outras pessoas, também elas têm a capacidade de mudar. Eu não tô falando que a gente tem que soltar elas e falar vamos mudar e vamos dar as mãos, sabe? Não, a gente vai, elas têm que se ajudar, a gente às vezes tem que excluir ela no sentido, não excluir, mas colocar ela num lugar onde ela não cause problema com outras pessoas, mas isso, de uma certa forma, não pode nos desmotivar de perceber a realidade que é a mudança, que é a impermanência de todas as pessoas. Então, para finalizar hoje, tem uma história do Buda que chama o Agni Muli, que Agni Muli uma história de um matador, né, tipo na época do Buda, que ele Agni Agnima, não, como que é o nome dele? Acho que é Agnimala, se eu não me engano. E significa, tipo, dedo ou orelha, e mala significa um cordão. E ele matava as pessoas, né? Ele tinha, e para mostrar que ele matava as pessoas, ele tirava ou uma orelha ou um dedo de uma pessoa e colocava aqui, né, para mostrar quantas pessoas ele tinha matado. E ele ia matar 1.000 pessoas e a milésima pessoa, vamos dizer assim, seria o Buda. E aí o Buda, né, aparece para ele por questões kármicas e tudo mais, né, dentro da história. E aí ele vê o Buda e ele tem uma experiência diferente com o Buda. E aí ele fica preso lá e tudo mais, vou encurtar a história. E aí o Buda, aí ele fala assim: "Mas eu sou um matador". Daí o Buda responde para ele: "Se você a partir de hoje não matar, você já não é mais um assassino". Então, isso é uma história, né? Eu encurtei, depois eu posso mandar para vocês, para quem quiser. Mas se eu não fumo a partir de hoje, eu não sou mais fumante. Se eu não faço uma coisa, a partir de hoje, eu já não sou mais aquela coisa. Não quer dizer que a minha mente não vai ter que lidar com tudo que eu fiz antes. Não é esse o ponto. Mas a partir daquele momento, eu mudei. Eu tenho essa oportunidade de mudar. E todos temos a oportunidade de mudar. Isso é muito importante para a gente começar a entender mais o que é a mente. A mente é moldável, ela muda. E hoje a ciência fala muito disso, falando sobre a questão de neuroplastia, né? Neuroplasticidades de questão de neurônio. Então, que é também uma coisa mais científica, né? Não explica tudo, mas nos ajuda também a entender que nada é escrito na pedra, né? Nada. Daí os professores dizem, o karma negativo, que é tipo as ações negativas que a gente fez, elas têm uma coisa que é boa, que é que a gente pode purificar elas. Então, tipo, a única coisa boa é a gente pode mudar elas. Então, seria mais ou menos isso que eu tinha para trazer hoje para o nosso encontro, né? Então, fica aberto se alguém quiser falar alguma coisa, senão a gente vai para a parte da dedicação.
Bom, então, ninguém... Sandra, Riz, alguma coisa? Impermanência. Tá bom, obrigado. Oi, Sandra. Oi. Bom, ficam algumas reflexões aqui, né? A gente vai ouvindo e vai refletindo e vai ligando alguns fatos ao nosso cotidiano, né? E de que forma que a gente pode lidar com isso, né? Como a frustração que você comentou, aí como que a gente lida com isso nos dias de hoje, né? Mas é uma questão de refletir mesmo e se dedicar ao Dharma. É uma coisa que me deixou assim pensando de que com relação às frustrações da vida, né? E a gente aceitar de que forma, será que isso não pode ser confundido com conformismo? Então, de que forma que a gente vê esse tipo, né? De, ai, não deu certo, então eu vou me conformar. Uhum. Então, é uma coisa a refletir, né? De que forma que a gente lida com isso. Esse é um ponto bem importante, Sandra, sobre como a gente lida com isso, né? E aí, esse é o importante, porque a gente leva para reflexão, né? Como não... Aí eu devolvo a pergunta, assim, sabe? Como não cair? E aí você pode me responder na semana que vem, vamos dizer assim, sabe? Como não cair? Como não... O que que é o comodismo, né? E o que é realmente encarar isso? Porque eu acho que isso cabe para todos nós, né? Porque o que que vale de fazer de vítima, né? E o que é levar uma conduta sábia? Como integrar isso para a nossa vida também, né? Eu acho que são reflexões muito boas, são uma pergunta muito boa, Sandra. Ok. Beth, quer falar alguma coisa? Você ergueu a mão ou não? Ah, você está me ouvindo? Vocês estão me Agora ouvindo? sim. Sim. Então, não, só queria falar sobre o treinamento da mente, né? Que eu acho que esse treino, ele demanda muito tempo. A transformação da mente, ela não se dá de uma hora para outra. Como no teu exemplo lá da laranjeira, né, que não dá fruto, ela não dá fruto de um ano para o outro. Ela precisa de cuidado, de atenção. Você tem que ficar ali e aguardar o tempo dela. E cada pessoa, cada mente, ela tem seu tempo, né? Então era isso. Muito obrigado, exatamente, porque daí a gente vai desenvolvendo paciência com os outros, né? Porque se a gente começa a perceber as nossas frustrações, a gente começa a gerar paciência pelos outros, pelo tempo do outro. E percebe quando ele tá no conformismo também, né, Sandra? Quando a gente sabe, porque a gente sabe na gente mesmo também. Esse é o importante, né? Quando que eu tô no conformismo? Normalmente é quando eu tô me fazendo de vítima, né? Normalmente é quando eu estou me fazendo de coitadinho, em vez de ir lá e plantar uma laranjeira, sabe? Ou quando eu tô me comparando com outra pessoa. O que que eu tô fazendo? Eu tô deixando de cuidar do jardim, que não é só bom para mim, mas para pessoas que transitam nesse jardim, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse ponto que a Beth trouxe é muito importante, né? Que esse conhecimento da mente não ajuda só a gente, mas vai refletindo também de a gente entender que cada um está passando por determinadas coisas e cada pessoa, às vezes, tem uma frustração que lida de uma forma. Às vezes é conformismo, mas às vezes é o que ela pode. E é por isso que a gente está estudando o Dharma. Por isso que o Dharma é tão precioso. Porque ele ensina a gente a como colocar antídotos para relações que a gente vai tendo, né? E assim a gente vai se desenvolvendo, tá bom? Então aqui a gente vai ganhando aos poucos mais ferramentas, né? Obrigado pela participação de todo mundo. E agora a gente sempre começa com uma motivação, a gente tenta sustentar essa motivação altruística durante, e agora a gente compartilha com os outros. Então, para que esse jardim, essas sementes que a gente plantou, porque é isso que a gente está fazendo, semeando a nossa própria mente, que agora a gente dedica isso ao benefício de todos os seres, tá? Eu vou fazer alguns versos aqui, e você pode sentir, né, que você vai expandindo isso para os outros, para os demais seres. Então, pelos méritos acumulados dos três tempos por mim, por todos os Budas e Bodhisattvas e todos os seres que estão aqui nessa reunião,
que são vazios por si só, que eu, que sou vazio de minha própria parte, alcance o estado de iluminação, que é vazio por si só, e guie sozinho todos os seres sencientes, que são vazios por si só, aquele estado o mais rapidamente possível. Por estes méritos, que todas as minhas ações nunca causem nem mesmo o menor dos males a qualquer ser senciente, que, ao contrário, eles tragam somente os maiores benefícios. Que qualquer vida de sofrimento ou felicidade que eu viva em si, traga unicamente o maior benefício aos outros, fazendo-os alcançar a iluminação o mais rapidamente possível. Que a suprema joia da Bodhicitta, a compaixão amorosa, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu nunca me diminua, mas aumente cada vez mais. Que a preciosa visão da vaziidade, a sabedoria, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais. Que a vida dos mestres sejam longas e estáveis, que as condições para a nossa prática do Dharma sejam sempre favoráveis, agora e em todas as nossas vidas futuras, que a gente sempre possa também ter uma sanga, um grupo, para nos ajudar a guiando e nos ajudar no caminho do desenvolvimento, que demanda tempo, mas ao mesmo tempo o resultado é certo. Muita paz, gente, muito obrigado, e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchauzinho. Obrigada, Tchau, Matheus. Boa noite a todos. Boa noite, muita paz. Valeu, pessoal. Boa noite e até quarta.